Mais uma vez, as três figuras sonantes, diríamos, pelo menos as mais mediatizadas nestas alturas no Partido Renamo, o porta-voz, o Sufumado e Venâncio Mondlane, voltam a trocar aqui, diríamos, algumas contradições. Venâncio Mondlane, depois de muitas batalhas no tribunal, vence esta situação, pois embora assume que este anunciar deste Congresso tem muito mais a ver com o acordo, pelo menos segundo aquilo que conta o Venâncio. O José Manteiga já dizer que não, é uma decisão do Sufumado, presidente do Partido Renamo. Portanto, para nos ajudar a analisar esta situação, tenho comigo Samamad Nrul. Samamad, bom dia para si e já é um prazer enorme tê-lo aqui no programa 6 às 9, depois de muito tempo. Samamad, como é que olha, portanto, esta situação que vai marcando aqui a Perdiz já há muito tempo? Bom dia, Novunga. Bom dia a todos os nossos estimados telespectadores que nos veem a esta hora a partir de casa. Dizer que ainda esta semana, numa das oportunidades que tive de vir aqui à televisão, eu apelei que a situação em que a Renamo vivia era uma questão associada à liderança e à capacidade de gestão de conflitos internos do partido e que devia haver dentro da Renamo grupos que se assumissem como neutros, sobretudo o grupo dos intelectuais da própria Renamo, para aproximar, jogar um papel bastante preponderante na aproximação das partes em contenda, no sentido de encontrarem soluções internas extrajudiciais, como estão neste momento a acontecer. Então, eu penso que é isto que a gente vê os seus resultados, daí que eu não tenho a percepção das outras pessoas de rotular esta como uma vitória exclusivamente de Venâncio Mondlane, mas como uma vitória de toda uma Renamo como família, que acredito em sede de algumas conversas internas, entenderam que era importante unir-se para poderem ultrapassar este diferendo que prejudicava a própria Renamo e, de alguma forma, preocupava-nos como cidadãos moçambicanos, como povo, porque este partido, Renamo, apesar de ser uma entidade privada, mas também vive de fundos públicos que são nossos. E quando, em algum momento, usava-se como desculpa de não realização do Congresso a sua falência técnica, também nos preocupava, porque há subvenções que vão tanto para o líder, tanto para o partido de forma geral. Então é preciso que era preciso. Em linhas gerais, Samamad, se formos olhar, por exemplo, para diversas questões que vão marcando, por exemplo, o Partido Renamo, tendo em conta de que esta situação de realização do Congresso já perdura há muito tempo. Portanto, na sua opinião, poderia ter-se evitado, portanto, todo este exercício que foi-se fazendo para a realização deste Congresso, que em algum momento também ia degladiando assim, que é aquilo que é a imagem do próprio partido, de não conseguir resolver as suas contendas de forma interna, ou seja, sentarem, conversar e não deixarem que essas situações saiam a rebalde. Sem sombra de dúvida que ia desgastando a imagem do partido, porque não era possível, não cabia na mente de muita gente a Renamo declarar uma falência técnica. Como a Renamo, um partido que almeja gerir o Estado, com as oportunidades e as condições que tem, e os membros que tem, assumindo-se como a segunda maior força política do país, aparece com uma falência técnica, sem fundos, quer dizer, é essa experiência que a Renamo quererá levar para o processo de governação do nosso Estado, porque neste momento a Renamo tem um papel muito fundamental, provar que a sociedade que é uma verdadeira alternativa. E isso faz-se com uma boa gestão dos seus processos, boa gestão até organizacional, né? E eu acredito que por exemplo, este acordo, né, que eles assumiram, que o porta-voz aparece aqui a dizer que
é de vontade do próprio presidente da RENAM. Vontade, sim, o presidente da RENAM, em última instância, tem a última palavra. E eu acredito que ele, o próprio porta-voz, perdeu a oportunidade de elogiar o próprio presidente Oussouf Momade, demonstrar que ele é um homem tolerante, que sabe ouvir as vozes populares, que seguiu o conselho daquilo que as pessoas dentro da nossa sociedade têm estado a dizer, que é preciso que o presidente Oussouf Momade tome a dianteira na resolução desse conflito, encontre soluções. Então, para mim, era mais bonito se ele dissesse que o presidente Oussouf Momade, depois de ter refletido de todas as coisas que a própria sociedade diz, entendeu que para o bem da própria sociedade era necessário chamar ou encontrar espaço de conversações internas. Já está a dar uma aula de assessoria ao José Manteigas. Eu acho que ele falha em algum momento tem toda a arrogância as suas comunicações. Nada contra ele, mas eu penso que o próprio porta-voz, José Manteigas, tem que encontrar uma forma didática de comunicar com as pessoas, que lhe elevem politicamente até. Porque até agora, do dia 4 de janeiro até agora, a forma como ele comunica é mesmo típico de um indivíduo arrogante. Não estou do lado de Venâncio Mondlane, mas eu penso que o porta-voz Manteiga ele tem que encontrar uma forma de comunicar que também lhe mantém vida política, porque os políticos sempre lutam para poder se manter vivos politicamente. O que o porta-voz Manteiga está a fazer é aniquilar-se politicamente. Então, a forma como ele está a comunicar, ele tem que alterar. Se precisar de uma assessoria, acredito que existem pessoas que podem lhe assessorar, ele a comunicar melhor para salvaguardar a sua imagem e salvaguardar até a imagem do líder do partido. E eu penso que até o Oussouf Momade entrou neste todo barulho aqui, não por conta dele, porque se nós formos a fazer uma análise profunda, não vimos o presidente Oussouf Momade aparecer a dizer algumas coisas que lhe manchem assim diretamente, mas as pessoas que comunicaram em nome dele acabaram comunicando mal e isso acabou sobrando para ele. Achas que desde aquela comunicação do José Manteigas de ter decidido essa questão dos pré-candidatos ao partido? Sem sombra de dúvida, podia ter sido uma estratégia montada internamente, mas tinha que haver uma reflexão profunda, porque uma das qualidades que um líder tem que ter é ler os seus seguidores, saber saber prever o comportamento de cada um e antecipar-se a algumas situações desestruturantes, como eu já me referi aqui várias vezes. Saber antecipar-se a questões desestruturantes da sua própria gestão, governação. Isso é muito importante, porque governar, como tenho dito algumas vezes, é também gerir conflitos. Uma das partes é você trabalhar no sentido de diferentes interesses que fazem parte do seu processo de governação estejam salvaguardados e evitar que haja algum interesse ferido que vai desestruturar a sua própria governação ou que vai, de alguma forma, condicionar o seu próprio processo de gestão ou de governação. E esta marcação, por exemplo, deste Congresso, nessas datas de 15 a 16 de maio, na sua opinião, nós estamos longe demais, tendo em conta do que os pleitos se avizinham e já estamos num período em que os candidatos já deviam ser conhecidos, até porque estamos a assumir que o povo também precisa de assimilar os mesmos candidatos. Achas que esta colocação a estas datas é estratégico ou nem por isso para alguns partidos? Não, eu penso para a situação, é preciso entender que se estamos num conflito, a nossa prioridade é resolver o conflito. E a RENAM entendeu que é preciso resolver o conflito. E já tinha marcado a sua reunião do Conselho Nacional. Eu penso que a data que é anunciada, as datas que são anunciadas são datas razoáveis, tendo em conta o horizonte temporal que eles têm para se organizar das bases até o topo. É preciso entender que o Congresso envolve um conjunto de delegados que vêm de todos os lados, em função daquilo que é o estatuto da própria RENAM. Então, é preciso também dar algum tempo de preparo dessas pessoas. E eu penso que a RENAM tem aqui, olhando para o nosso xadrez político neste momento, nenhum dos partidos neste momento pode se assumir que está à frente em termos organizacionais para o processo de campanha das candidaturas
presidenciais. Então, ou até mesmo no processo de candidaturas às Assembleias da República e às Assembleias Provinciais. Então, eu penso que a RENAM está aqui em condições de correr aos mesmos passos, atendendo, considerando que é um partido de inserção a nível nacional, está representado até as localidades, até mesmo os bairros. Então, eu penso que a RENAM tem condições, afinando bem a sua máquina, de trabalhar no sentido de encontrar formas de ter um candidato que venha gerir bem o partido e gerir bem, aliás, ser proeminente na corrida eleitoral. E, aliás, a própria RENAM vai para um congresso, pode traçar novas dinâmicas, novas dinâmicas políticas, né? Há grupos que sugerem que a RENAM podia muito bem ter um presidente do partido, mas também ter um candidato diferente do presidente. Quer dizer, há várias coisas que a RENAM pode fazer neste momento para se manter unido, porque a história da RENAM aqui, a RENAM podia aproveitar para unir-se mais ou pelo menos organizar um pouco mais. É possível. Numa altura, neste momento, nós estamos numa fase de oportunidade dentro da nossa sociedade, porque estamos a viver momentos em que momentos de crise, né? Nós estamos a viver um momento de crise em que procura-se solução. E as soluções que nós queremos como sociedade é uma solução de lideranças que nos possam conduzir a uma saída da situação em que nós nos encontramos. E essas soluções não só devem estar do lado daquele que governa, mas também daquele que tem que vigiar o governo, do lado daquele que tem que pressionar, do lado do adversário que tem ideias opostas ao governo. E neste momento, o maior adversário que tem ideias opostas ao governo é a RENAM. E a RENAM, enquanto ser uma oposição sem força, sem capacidade de se impor diante do partido Frelimo, então nós vamos continuar a ter uma letargia governativa, até porque não há ninguém que tenha capacidade de... Samamate, com alternância ou sem alternância, acha que o partido RENAM é realmente um adversário de preocupar o partido Frelimo neste momento? Eu penso que a RENAM enfraqueceu-se, mas a RENAM tem estado a construir uma imagem muito forte, a avaliar os quadros que a própria RENAM tem. Eu acredito que, bem usados os quadros que a RENAM tem, com uma liderança muito mais dinâmica, eu penso que a RENAM é um partido capaz de... Uma liderança dinâmica, o que está a referir? A alternância? Não estou a dizer alternância, estou a dizer uma RENAM unida. Não sei se entendi a sua questão, que é alternância dentro da própria RENAM. Quer dizer, sair ao sulfo e entrar... Sim, a pergunta é se tem a haver alguma mexida na liderança para que haja realmente essa dinâmica dentro da RENAM ou não? Sim, tem que haver mexidas, mas essa mexida nem sempre pode ser a alternância, que é a saída do próprio Ossuf Momade. Até porque, neste momento, apesar de haverem várias críticas que o Ossuf Momade é um líder incompetente, eu acho que as coisas não podem ser bem assim. Provavelmente o Ossuf Momade é um líder com um caráter diferente dos outros líderes, de picar a coisa na cara. É preciso ser construído. Eu citava um exemplo de Afonso Dhlakama, que foi um líder muito contestado e mais tarde veio a morrer como um líder carismático, até hoje aclamado. Então, eu entendo que o processo de liderança é um processo que é possível construir dentro do indivíduo, mas isso leva o tempo necessário. E muitas das vezes, quando nós temos um grupo unido, é possível também superar ou suprir algumas lacunas do líder, desde que seja um líder que sabe ouvir todas as partes e sabe interpretar as dinâmicas internas. Então, o Ossuf Momade pode ser este líder que, querendo, pode efetivamente gerir a RENAM de uma forma
didática pode ser mantido se os membros da Renamo entenderem. Ou seja, entende que o Sufumado ainda pode trazer-nos Ainda um outro lado, pode um outro alento a trazer-nos, este partido? pode muito bem trazer uma outra forma de gestão dentro do partido, assim como eu acredito que essas alianças que se fazem, que se supõem que ainda não são claras quais são os pontos, em algum momento podem ser alianças, na minha ótica, que podem até manter o Sufumado como, que dizem, vamos ao Congresso, mas vamos manter o Sufumado como líder e vamos ver como é que o Venâncio se posiciona, quer dizer, hajam garantias aqui, porque é preciso entender que o Venâncio pode aqui ser um jovem aparecer como um jovem revolucionário, que a sua revolução não tem que ver exatamente com a saída do SUFO e a entrada dele, mas ser um mecanismo de pressão para haver mudanças internas, para promover mudanças internas dentro do próprio Partido do Renamo, possam ser úteis à própria Renamo. Acredito que o Venâncio não é tão cego assim de ser tão extremista na hora de tomada de algumas decisões. Então, eu acredito que é um indivíduo racional, sabe que no processo de negociação há cedências. E eu acredito que o Venâncio é mais jovem relativamente ao Sufumado, tem espaço de poder crescer, já mostrou ter capacidade de liderar, tem espaço de poder crescer dentro da Renamo e chegar um dia, por exemplo, a ser presidente da Renamo. Pode não ser, por exemplo, neste Congresso. Na sua opinião, para essas alturas, Venâncio Mondlane seria a figura ideal ou ainda acha que ainda tem que beber mais alguma coisa de família? Olha, Venâncio Mondlane é um político exímio na minha ótica, mas para o problema no qual a Renamo se meteu, e nele próprio se meteu, eu acho que não era, por exemplo, em termos de candidatura à presidência da República, não era a pessoa mais indicada neste momento em nome da própria Renamo. Agora, para gerir a Renamo, é gestão. Eu acho que é um indivíduo com capacidade para gerir a Renamo. Mas para a candidatura à presidência da República, em minha opinião, Venâncio Mondlane não é a essas alturas uma figura que possa gerar consensos em termos nacionais para o apoio à sua candidatura. Existem várias outras pessoas dentro da Renamo que têm capacidade para tal. Acha que na Renamo existem outras figuras que geram mais dentro da Renamo consenso que podem gerar consenso e segurança, sobretudo, porque o que mais importa para as pessoas é a segurança. Alguém que oferece segurança às pessoas, que este indivíduo tem capacidade e pode gerir-nos como uma nação. Não posso aqui fazer referência, mas eu sei que existem várias pessoas, são várias dentro da Renamo que eu acho que podem aparecer como candidatos e até mesmo se a própria Renamo também jogar, porque neste momento o que importa... Mas temos alguns indicadores, Samamad, que podem pelo menos nos ajudar a pensar eventualmente nessas figuras, porque pode levantar aqui alguns critérios, não é? Que eventualmente aponta para estas figuras que eventualmente poderão dar ou podem dar algum alento diferente aqui ao Partido de Renamo. O que é preciso nestas alturas que uma figura de Renamo tenha para poder granjear não só esta aproximação por parte do público, que é necessário, estamos a dizer que a Renamo está representada em todas as províncias, a nível nacional. Portanto, o que é preciso para ser uma figura presidencial dentro do Partido de Renamo? Olha, dentro do Partido do Renamo, a própria Renamo já estabelece critérios, né? Já estabelece critérios dentro do próprio, por exemplo, os últimos critérios no congresso realizado em Sofala, já que o mesmo congresso que elegeu o Ossuf Momad como presidente, já estava ali, já definia o tempo de militância, né? Definia o tempo de militância, definia perfil em termos de um perfil de ocupação de cargos dentro do partido, do próprio partido. Então, estes e outros critérios foram estabelecidos, mas eu acredito que são critérios que de alguma forma afastam
o gênio político dentro do partido. Quando eu digo afasta o gênio político, por quê? Porque eu acredito que existem pessoas que têm talento, podem não estar há muito tempo dentro do partido, mas têm talento para poder oferecer ou doar seu próprio partido. Existe muita gente que aderiu à RENAMO, que tem capacidade de poder gerir a própria RENAMO e a política mede-se com os resultados alcançados. E se a RENAMO quer alcançar grandes resultados, é preciso explorar esse novo gênio que acaba abraçando a própria RENAMO, porque de alguma forma pode contribuir para até para a própria letargia desses membros que aderem. Eles acham que eu preciso, só daqui a 10, 20 anos é que eu posso ser um candidato, e acabam se retraindo. Então é preciso que a RENAMO, por exemplo, nesse critério de acesso, 15 anos é muito tempo, é uma vida. Então é preciso, eu acredito que uma das questões que a própria RENAMO, ou num processo de negociação, agora no Congresso, uma das coisas que a RENAMO vai poder rever, não teria a ver um Venâncio com muita confiança, assim. Poxa. Eu acredito que uma das questões que poderá estar na mesa para ser revisto é isto, até que é possível, porque não é um critério que está escrito no próprio estatuto. E mesmo se estivesse no estatuto do próprio partido, também, tratando-se de um congresso, é possível fazer a alteração. Então... Bem, Samamate, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Já sabe que o espaço é todo teu, estamos sempre aqui e vamos sempre partilhar com essas grandes notas com Cartilhas Futuro. Para já,